Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Capão comenta. Notícias, comentários, recomendações. Um podcast do Super Review Time. Olá, meus amigos, estamos começando mais um Capão Comenta com Capão Katsuragi, o podcast do Super Review Time, onde eu, Capão Katsuragi, faço basicamente o que eu quero, né? Mas basicamente eu comento notícias, eu basicamente comento alguma coisa que eu esteja assistindo, que eu esteja lendo, ou algum insight que eu tenha tido recentemente por algum motivo. E hoje nós temos más notícias, péssimas notícias, em fato, eu tô ótimo hoje, pela madrugada. Ok. Pra quem não sabe, eu tô aqui abrindo os links. Pra quem não sabe, nós estamos vivendo numa era de... como eu posso dizer? Estamos vivendo um inferno criativo, né? Nós temos conteúdo demais, demanda de menos, e até quando há a demanda, não é exatamente aquilo que a gente esperava, às vezes, né? É um problema para o público, é um problema para quem produz, é um problema para quem distribui, certo? Um dos maiores problemas do streaming era que todo o conteúdo estaria lá para sempre, certo? Vamos começar pela Netflix, certo? A ideia da Netflix era que você pagaria uma mensalidade e você teria acesso a todo o catálogo deles, de coisas primordialmente de terceiros, mas também de coisas originais. Gradualmente foi assim que aconteceu, né? A Netflix, para quem não sabe, começou como um serviço de locadores, de aluguel, né? Era até muito legal, porque você fazia isso pelo correio, mas eles também começaram a colocar máquinas de aluguel no meio da rua, então você alugava o DVD, né? Era bem interessante. Com o passar do tempo, eles começaram a produzir coisa nova, veio o lance do streaming, né, que eles foram pioneiros nisso. A Blockbuster foi oferecida uma parcela de sociedade nisso e eles recusaram porque acharam que locadoras iam ficar lá para sempre. E agora a gente está vendo o problema do streaming, porque o streaming, o conceito de streaming ficou muito alto, muito rápido, e a gente está vendo ele cair de uma maneira vertiginosamente rápida. E isso é muito preocupante, porque eu não consigo ver nada que substituiria o streaming nesse sentido, né? Só se a gente voltasse com o lance de DVD, né? Que eu sou 100% a favor, inclusive. Mas o que está acontecendo? Com o passar do tempo, outros streams foram abrindo e os próprios estúdios foram abrindo seus próprios streamings, né? Não os estúdios, mas as companhias que detêm os estúdios, como por exemplo a Warner Bros. /AT&T /Turner /Discovery Chocolate Hershey, seja lá quem for o dono da Warner agora, porque a Warner é basicamente a Warner, se você jogou algum jogo de Katamari, você sabe que a Warner é basicamente aquilo ali. Você vai saindo com uma bola de chiclete grudando que tem no caminho, e em algum momento você vai passar essa bola pra alguém. Não sei se tem esse pedaço no jogo de Katamari, mas enfim, eu divago. Você pode argumentar que a Disney também faz isso, né? Mas a Warner começou isso bem mais cedo, né? Nenhum dos Looney Tunes, basicamente, foi criado dentro da Warner, bem dizer.
né? Eles eram um estúdiozinho independente do Leon Schlesinger, e a Warner comprou esse estúdio, né? De tabela comprou os personagens. A mesma coisa aconteceu com a MGM e com a Hanna-Barbera e com a DC Comics. E vocês entenderam? Mais importante é que a HBO Max agora começou a remover alguns dos seus conteúdos, né? E a gente já sabia que isso ia acontecer, porque o HBO Max, né, a sua companhia parente, a Warner, está muito mal das pernas. A gente não sabe exatamente o que raios será o futuro deles, porque eles estavam chegando ao ponto de ter o filme pronto, né, o caso do filme da Batgirl, ter um filme pronto e eles não lançarem. O filme está no estágio de edição, de pós-produção, e eles não lançam o filme, que é para evitar mais prejuízo. Eles sabem que o negócio é ruim e eles não querem assumir mais prejuízo. Eles não podem assumir mais prejuízo. Inclusive, o CW, ele acabou de cancelar a série adulta das meninas superpoderosas. Eu estou deixando um espaço de silêncio, que é para você terminar de dizer seus glória, glória, aleluia, certo? Pronto, ok. Então, e a única coisa que eu peço disso é, primeiro, nunca mais façam isso de novo, e segundo, eles têm um piloto completo. Eu quero ver isso, cara. Eu quero muito ver isso, cara. Eu quero muito poder testemunhar o absurdo, o absoluto caos que deve ser esse piloto. Porque pelo que a gente leu do script que vazou, rapaz, é uma bomba, mas é aquela bomba assim, sabe? É aquela bomba assim que é aquela batida de trem, né? Aquela coisa que é horrível, mas que você não consegue deixar de olhar. Pois bem, o negócio é, o Disney Plus, a ideia do Disney Plus era que eles nunca iriam tirar nada do streaming, nada da plataforma. O que eu imagino que ter sido, não, a gente não vai tirar os clássicos, né? E no momento eles não tiraram nenhum dos clássicos, né? O que é muito estranho, porque por enquanto eles estão tirando os originais Disney Plus e alguns outros aleatórios que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o problema é, isso é conteúdo que já está pronto, já está completado e foi ao ar, e já tem até alguns anos de ar, né? E o que eles estão fazendo agora vai ser global, certo? Eu não sei quando, se tem uma data limite para isso, mas a ideia é que essa remoção de conteúdo seja global. Então, se você já sabe, se você assina o Disney Plus, baixe logo. Tem uma lista do que vai sair no Yahoo. E se você não tem o Disney Plus, ou se você não quer assistir logo tudo, baixe. Sim, baixe com a força da luz, porque ninguém sabe por quanto tempo. Se bem que eu acho que depois que eles removerem, deve aumentar o número de seeds nessas coisas específicas, né? A menos que sejam coisas absurdamente ruins. Mas eu tô aqui com uma matéria do Deadline sobre isso, né? E aqui algumas paradas a mais que o HBO Max vai tirar. Westworld, Raised by Wolves, Time Traveler's Wife, F-Boy Island. Eu nunca ouvi falar de nenhum desses programas exceto Westworld. Sim, o reboot do Jordan Peele de Além da Imaginação, que
absolutamente ninguém assistiu, né? E quem assistiu não gostou. Real World, No Coyote, Super Pumps, Becoming a God in Central America. Nenhum desses programas não faz o menor sentido, não faz a menor diferença na vida de ninguém, né? Mas ele já vem tirando várias coisas do HBO Max e eles vão continuar, né? Eu não tô com a fonte aqui agora, mas eu lembro de conversas para tirar coisas como o Space Ghost Costa a Costa. Eles já tinham tirado Infinite Train, inclusive do canal do YouTube, né? Tinha alguns promos do desenho no YouTube, eles tiraram. Tinha o que eles tiraram mais? Alguns desenhos do Ben 10, que eu não lembro agora quais, né? Mas whatever. Eu acho que eles não vão tirar o original, eles vão tirar só aqueles que vieram depois, que ninguém assistiu. Pelo amor de Deus, cara, que negócio idiota, né? Do Ben 10, fazer remake, reboot um ano depois que acabou o desenho. Parece a Nickelodeon. Isso aqui é interessante. Tem bilhões de dólares que estão sentando lá na Netflix, na biblioteca da Netflix, fazendo nada, né? Ele está falando de bilhões de dólares investidos em programas da Netflix, que estão lá nos arquivos, estão lá nos servidores deles, ocupando espaço, gastando energia, gastando manutenção e pessoal, para que ninguém assista. A ideia é que um momento ou outro, esses programas eles têm que girar, tem uma rotatividade, para que os números possam bater no final do mês, né? Para que compense a manutenção, para que compense todo o trabalho que é para manter aqueles programas no ar, né? E olhando por essa perspectiva faz muito sentido, né? Disney Plus, HBO Max, Netflix, todos eles estão amargando... Nossa, eu acabei de almoçar, desculpa. Eles estão amargando muitos cancelamentos, a diminuição de receita está assustadora, né? Eles estão aumentando o valor das assinaturas. Tem previsões da versão com propagandas do Disney Plus para começarem já no final desse ano, se não me engano, na Europa, o que é muito estranho, mas tem números aqui de que, cadê, se não me engano, 40%? Não é nesse link. A perda de 4 milhões de inscritos no Disney Plus Hotstar. Para você que não acompanha o SRT, né, eu não acompanho isso tão de perto, porque eu comentei isso na reunião de acionistas antes do lançamento do Disney Plus. O Disney Plus comprou, a Disney na verdade comprou uma companhia, um streaming indiano, né, a tecnologia deles, que era o Hotstar, para poder servir de base para fazer o Disney Plus. Então, o Disney Plus na Índia é o Disney Plus Hotstar. E é o berço do Disney Plus, bem dizer, né? Os primeiros testes foram feitos lá, foram feitos na Ásia. E eles perderam 4 milhões de inscritos por lá. Isso basicamente porque eles perderam os direitos para... Está certo? A Premier League de cricket indiano. Ok? Porém, né, nos Estados Unidos eles separaram os serviços, né? Tem o Hulu e a ESPN Plus. Esses dois serviços tiveram um aumento de inscritos no ano de 2023, né? Houve um crescimentozinho de inscritos no resto do mundo, do Disney Plus em geral, mas não foi suficiente para conter os gastos, né? Basicamente aquela promoção tipo do Mercado Pago, né? Que você chega no nível 6, você ganha já o Disney Plus, Star Plus de graça, né? Basicamente, eu imagino que seja muita promoção desse jeito assim. Promoção, inclusive, se eu não me engano, a Globoplay tinha umas promoções assim, que você assinava o Globoplay mais um pouco e você assinava o Disney Plus ou o HBO Max, agora não estou lembrado, não lembro que eles tinham coisa do Disney Plus no começo, mas enfim. Pois bem, isso é muito preocupante
Porque assim, o que eles estão fazendo? Eles estão tirando coisas do Disney Plus que ninguém está assistindo. Mesma coisa com a HBO Max e com a Netflix. E assim, eu entendo, né, que tem um custo operacional para deixar esse conteúdo no ar, mas ao mesmo tempo é preocupante porque isso é uma tendência do mercado de forma geral. Por exemplo, o YouTube, ele está, se vocês estão reparando, ele está gradualmente nos caminhos para se tornar um streaming, o que é muito curioso, mas ao mesmo tempo é muito assustador, porque a ideia do YouTube originalmente era de que qualquer um podia fazer os vídeos, né? Então, transformar isso numa plataforma como se fosse de streaming é muito bizarro. E o que eles estão fazendo? O YouTube vai começar a bloquear adblocks, né? Você não vai mais poder ver o conteúdo se você usa adblock no navegador. Vai incentivar você a ter uma assinatura mesmo do YouTube. Ele vai colocar mais propagandas de mais tempo que você não pode pular. E se você tem uma conta da Google, inclusive do YouTube, há muito tempo e você não mexe nela, o Google vai deletar a sua conta bem como o seu conteúdo. Esta frase deveria causar calafrios na maioria de vocês, porque existem muitos registros históricos que a essa altura soam quase como arqueologia moderna, certo? Muita coisa que foi upada nos anos iniciais do YouTube e até depois, né, alguns anos depois, que são arquivos de coisas antigas, de memória da televisão, de memória do rádio, de memória da internet. Muito dessas coisas vai acabar se perdendo por causa dessas contas cujos donos não acessam mais, não têm mais acesso, ou até mesmo já faleceram. Então isso é um problema muito grave, né? É a nossa biblioteca, versão da biblioteca de Alexandria, bem dizer. E isso deveria preocupar a todos vocês, muito mais do que talvez o Disney Plus. Porque o Disney Plus, o HBO Max sempre tem um torrent, sempre vai ter um King Cartoon da vida com Space Ghost, Coast to Coast, sabe? Não vai ser dublado, mas vai ser alguma coisa. Sempre vai ter um tracker privado que vai ter essa programação dublada, talvez até com mais de uma dublagem, né? Coisa que o HBO Max, que o Disney Plus não faz por você. Essas coisas de preservação histórica, quem faz realmente são os fãs, né? Por exemplo, até hoje, Turma do Pateta, Tic e Teco, os Defensores da Lei e Pequena Sereia, e eu tenho certeza que Bonkers ou algum outro desenho dessa época também, eles estão do Disney Plus, mas eles estão com o widescreen zoomado, né? Você perde muita coisa ali porque o formato original é um 4x3 quadrado e eles dão zoom. Você perde muito da cena, você perde muito do storyboard, você perde muito até da história, às vezes até piadas. Os Simpsons, eles têm um modo original e um modo widescreen, né? Não sei por que raios não fazem isso nos outros também, mas enfim. Então, eu tô aqui com a lista e eu acho muito interessante porque, assim, além de ser preocupante deles estarem tirando programação original do Disney Plus, eles estão tirando coisas boas do Disney Plus, certo? Coisas, inclusive, que eu já resenhei no blog, que eu já resenhei no podcast do Disney Plus. Então, ok, vamos lá dar umas olhadas aqui. Essa é a lista completa de acordo com o Yahoo. Eu vou deixar o link na descrição de algum jeito. Os títulos do Disney Plus saindo, certo? Big Shot, que eu não vi, mas também não ouvi coisas boas dele. Turner & Hooch, que eu assisti, eu recomendei, é fantástico, é muito melhor do que deveria, mas ele tem um problema que a gente vai já comentar daqui a pouco. Mas é Turner & Hooch, baseado no filme, né, com o Tom Hanks, aquele cachorro, só que agora com o Josh Peck, que é o filho do Tom Hanks, e outro cachorro, filho do Hooch original. É fantástico, muito bom. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu vi feitas pós 2020.
né? E eu tenho um problema com coisas feitas pós 2020, no modo geral, né? A linguagem deles, a linguagem audiovisual deles, a forma como são escritos, como são pensados, design e produção, eu tenho muitos problemas. Tudo soa muito falso, muito arquitetado, não tem mais aquele spark de criatividade, mas Turner & Hooch é um ponto fora da curva e vale muito a pena assistir. A Misteriosa Sociedade Benedict, que eu até quis assistir, mas eu não tive tempo, eu não encontrei tempo para assistir. Mighty Ducks Game Changers, que eu assisti a primeira temporada, achei um saco, né? Graças a Deus não estão tirando os filmes dos Mighty Ducks e o desenho, que é o que realmente importa. Willow, a série, não filme, graças a Deus. Making of de Willow. Diário de um Futuro Presidente. Quem? Pois é. Just Beyond, que é uma série de terror, uma antologia de terror que eu ainda quero assistir, quero muito fazer uma resenha dele. O Mundo de Acordo com Jeff Goldblum. Marvel's Project Hero, graças a Deus não tirar isso. Marvel's Empower, graças a Deus não tirar isso. Marvel's Voices Rising, The Music of Wakanda Forever, que é muito estranho deles serem tirado. Rosaline, que eu nunca ouvi falar. 12 é Demais, o remake, né? O remake do remake, na verdade. The Only Ivan. Eu não sei o nome desse filme em português, mas é aquele do gorilão que não é Poderoso Joe e também não é King Kong, mas é tipo Poderoso Joe. Stargirl, que eu assisti, existe. Curiosamente, a sequência não tá nessa lista, a menos que eles estejam confundindo os filmes, o que é provável, porque os dois filmes são basicamente intercambiáveis. Encore, que é fantástico, é espetacular. Encore é um dos melhores conceitos que eu já vi saírem do Disney Plus, junto com Be Your Chef, que também está saindo. Encore é uma série sobre reencontros de classes antigas escolares que fizeram uma peça teatral, e aí eles vão ter que se reencontrar, eles vão ter que refazer a peça, e é muito interessante porque é um misto de musical amador, né, baseado em obras já conhecidas, mas também é um misto de drama real, né, muito interessante ver como esse pessoal mudou, o que aconteceu com eles, é interessante. A Spark Story, que é um documentário sobre os criadores dos Spark Shorts, que é o programa de desenvolvimento de curtas da Pixar. Black Beauty, baseado, eu acho, no livro. Eu não sei, cara. Tem todo um universo de produções de garotas e seus cavalos pretos. Black Beauty tem uns 3 filmes da Warner, tem uma sequência, enfim. É um negócio interessante, eu quero trazer algum dia. Clouds, que é tipo Stargirl, eu não vi, mas assim, whatever. Weird But True, que eu acho que é um documentário do National Geographic. Timmy Failure, que parece muito divertido, mas eu não assisti ainda. Be Your Chef, que também é espetacular, também assisti, muito bom. É sobre... É um game show, na verdade, com famílias fazendo diversas provas culinárias, né, juntos, e eles têm que fazer baseado para um prato para os parques Disney. Eles dão um tema, eles dão os ingredientes, e é muito legal, é muito adorável, é muito, muito, muito legal. Se você quer assistir um negócio realmente wholesome e desafiador, desafiador no sentido de ser um game show, certo? É isso aqui. Magic Camp, que eu assisti, fiz um podcast, é assistível, não é ruim, mas também não é bom. Howard, que é muito interessante, vamos já falar disso. Earth to Ned, que eu devia ter assistido assim que saiu, mas eu não tive tempo suficiente, mas é um programa de entrevistas com celebridades, só que o host é um alienígena feito pela Jim Henson. Food Test, que eu
não vi, não faço ideia do que seja. Stuntman também não. Disney Fairy Tale Weddings era um programa da ABC que eles trouxeram pra cá, eu acho que nem o original Disney Plus. Wolfgang, também não faço ideia do que seja. E It's a Dog's Life com Bill Farmer, que eu sinceramente não sei por que existe, mas tá lá. É um programa de cachorros com Bill Farmer, que faz o Pateta. Os títulos do Hulu, The Premise, Love in the Time of Corona, eu imagino que esse daqui seja Amor nos Tempos do Coronavírus. Eu não sei se eu quero colocar isso no meu histórico de pesquisa. Everything's Trash, Best in Snow, Best in Dough, Maggie, Dollface, que tem no Star Plus, que parece ser legal, mas eu não vi ainda. The Hot Zone, Why, The Last Man, que deu uma treta desgraçada. Pistol e Little Demon, que ninguém assistiu. Ok. Vai passar o avião aí, né? Eu não sei como é que vocês estão ouvindo aí, mas whatever. Eu não sei se vocês prestaram atenção nessa lista, mas nós temos algumas coisas muito indicativas, né? Primeiro, até onde eu sei, Big Shot, Mighty Ducks, Willow, Diary of a Future President, Marvel's Project Heroes, Marvel's Empower, Cheaper by the Dozen, Spark Story talvez. A maioria não, mas um bom número dessas produções que estão saindo, elas têm algum tipo de representatividade forçada, né? Que vocês já estão careca de saber que é isso que a indústria está fazendo mesmo. Em alguns casos até para ganhar prêmios, né? O Oscar agora exige uma cota de representatividade para poder concorrer ao prêmio, né? Eu tenho quase certeza também que eles devem ganhar alguma dedução de imposto de renda por causa disso, mas vamos lá. Willow e Turned Hood, eles compartilham de um grandíssimo problema que, assim, eu não sei como raios isso passou da pré-produção, porque assim, quando você faz uma obra baseada em outra que é sequência ou que é prequel, ou até às vezes um remake, você tem que mudar o título. Remake nem sempre tanto, mas assim, quando você vê Scarface, você tem que ver o título, né, e a data de lançamento para saber, é o remake, o original, o remake do remake, etc. Não é tão difícil. No caso de uma sequência ou de uma prequel, normalmente o próprio título te indica que é uma sequência ou que é uma prequel, ou que é uma história que se passa naquele mesmo universo. Thunderhood e Willow ambos são sequências dos originais, mas nenhum deles indica isso no título. Thunderhood, no entanto, é uma boa série. Willow eu não ouvi nada de bom e eu ainda estou muito hesitante em ver porque eu gosto muito do filme original, né? E eu ouvi coisas de Willow e os números os números não mentem e eles pronunciam desastre para o Disney Plus. Desculpa, eu não podia evitar. Vocês viram? Vocês viram eu lutando contra mim mesmo pra não fazer essa piada, né? Vocês viram eu tentando matar a piada, mas eu não consegui evitar. Ai, meu Deus. Ok. Preciso beber água depois dessa. Ok. De verdade, cara, eu tava até comentando isso outro dia. Eu não sei como raios isso passou da pré-produção, porque, tipo, isso é marketing básico. Ninguém olha pra Willow e pensa, é claro, é a sequência do filme original. Não, isso não acontece, isso nunca aconteceu. Desde sempre. Desde os anos 20 e 30, quando você tinha aqueles filmes seriados, você tinha, sei lá,
O Amor Encontra Andy Hardy. Aí depois você tinha a renúncia de Andy Hardy. Aí depois você tinha Andy Hardy contra os Piratas do Espaço, sei lá. Todos os filmes você entende pelo nome que são da série Andy Hardy. Podia ter uma mudança ou outra por causa do foco, né? Porque no começo era mais sobre a família do juiz e depois virou mais sobre o Andy Hardy. Mas até, por exemplo, quando o Walt Disney planejava, ele brincava com a ideia de uma sequência de Branca de Neve, o nome era Branca de Neve Retorna, Snow White Returns. Isso indicava que era a sequência. Isso é o óbvio ululante que pulula nas mentes humanas. Como raios ninguém pensou em colocar, sei lá, Turner Hood, Next Generation, ou qualquer coisa que indicasse que era uma sequência do filme original, né? Isso causou confusão no consumidor, inclusive. Willow do mesmo jeito, né? Mas é porque a ideia de Hollywood hoje é apagar o que tinha antigamente, apagar o antigo, para que você só lembre do novo, né? E só lembre do antigo quando for conveniente, né? Quando for conveniente para eles. Aniversário de 30 anos do filme de Turner Hood, agora você pode lembrar que esse filme existe, senão assista só a série, sabe? Isso porque, qual é a ideia? A ideia é que eles querem valorizar o produto novo, né? Eles não querem que você assista o filme original de Turner Hood, eles querem que você assista a série para poder a sua assinatura valer naquela produção e assim ela possa se pagar. Eu não sei qual é o esquema que eles usam para determinar se uma série, um filme produzido especificamente para o streaming é rentável ou não. Mas eu tô partindo do mesmo pressuposto que é como funciona no Kindle da Amazon, que você ganha aquela obra, né? Ela vai, digamos, ganhar uma porcentagem do quanto ela é consumida. Se você consome 10 páginas de uma obra que está no sistema de assinatura deles, ela vai ganhar uma porcentagem. Se você ler 20, vai ganhar mais. Eu imagino que seja a mesma métrica usada para coisas originais. Se não tem ninguém assistindo, aquela série, aquele filme não está se pagando. Então não compensa deixar ele no ar. E até que faz sentido, porque a maioria dessas coisas meio que ninguém se importa. O público geral meio que não se importa com alguma dessas coisas, como o Mighty Ducks, eu imagino que seja um nicho. Willow também. Willow é mais parte da Lucasfilm meio que se perder, tipo, a gente não conseguiu fazer nada com Star Wars, a Kathleen Kennedy tá estragando Star Wars, vamos ver que outras propriedades nós podemos arruinar, até dar lucro, né? Eles fizeram isso com Willow, estão fazendo isso com Indiana Jones. Enquanto isso é incrivelmente imbecil, estúpido, porque eles provavelmente têm direito à série do jovem Indiana Jones de algum jeito. Willow é mais complicado porque só tem o filme e, sei lá, um livro, os jogos, né? E os direitos dos jogos estão meio que no limbo. São muito bons os jogos, inclusive. O de arcade de fliperama é fantástico, muito bom, recomendo. Muito difícil, mas muito interessante. E o design de produção dele é muito legal. Tá. Diário de um Futuro Presidente. Quando eu tava fazendo os podcasts sobre os originais do Disney Plus, né, o que viria, eu vi isso e eu disse, cara, se isso aqui tivesse sido feito nos anos 90, talvez fosse interessante, mas agora, nesse clima político, não rola, não dá. Ninguém vai querer assistir isso, ninguém. Porque tá todo mundo tão saturado de política. Isso foi tipo em 2018, eu quero dizer 2018, 2019. Tá todo mundo tão saturado de política, tá tão polarizado, que ninguém vai querer ver uma série sobre uma criança falando sobre política, né? Mesmo que seja ficcional, ninguém vai querer, ninguém. E aí, tá sendo tirado do ar. E eu aposto que também não vai ter nenhum seed pro torrent.
Agora, outros filmes, outras séries, eu imagino que tenha outros motivos para serem removidos do ar. Não é só o lance do watch time, do tempo assistido, né? Alguns por exemplo, eu não imagino que muita gente tenha assistido Black Beauty, porque o próprio material promocional dele é horrível, né? É tipo muito específico. Mas por exemplo, Disney Fairy Tale Weddings, Be Your Chef, coisas que são inerentemente, automaticamente Disney, que eles não têm que pagar direitos autorais a terceiros, não faz sentido eles tirarem. Porém, Be Your Chef e Disney Fairy Tale Weddings pode ter algum caso deles quererem proteger-se de pessoas normais que apareceram, né? Não sei. É possível. Porque eles chamam pessoas normais, né? Disney Fairy Tale Weddings são os casamentos feitos na Disney. Eles devem ter algum contrato de tipo, a gente paga metade dos custos do teu casamento, mas você vai vender a sua imagem nessas gravações pra gente. É nossa e você não tem nenhum dizer sobre elas. Basicamente isso. Se eu não me engano, é algo parecido que o SBT, que a Globo faz com o programa de auditório, né? Você aparece lá, a WWE acho que também faz isso, você aparece lá, a sua imagem dentro daquela gravação, dentro daquele recinto, é de propriedade deles e você não tem nenhum dizer quanto a isso. Você não é figurante, você não é artista, você não foi para a escola de teatro para ser figurante numa novela da Globo, você é um ser humano normal que foi convidado, que ganhou um prêmio, sei lá, e pôde visitar os estúdios da SBT e participar do auditório. É isso. Eu imagino que seja o caso parecido aqui com Fairy Tale Weddings e Be Your Chef. Magic Camp, eu vou ser sincero, eu não sei por que eles tiraram, porque assim, é um perfeito filme Disney Channel, assim, sabe? É um filme absurdamente inofensivo, né? E chega até a ser divertido, mas assim, sabe? É um filme Disney Channel medíocre, né? Tem os filmes de Disney Channel fantásticos. Tem Fantasma do Megaplex, tem Sorte dos Irlandeses, eu não sei como é que é em inglês. Eu resenhei alguns no Letterboxd um tempo atrás, se você quiser ir atrás. Mas por exemplo, Magic Camp tá entre aquele filme de boliche do Disney Channel e talvez Motorcross, que assim, Motorcross é legal porque é basicamente um Mulan sobre duas rodas, né? Então tem muita piada nesse sentido. É divertido. Mas então Magic Camp tá tipo, entre esses dois, né? É divertido, mas poderia ter sido mais. Ele é mais divertido por causa do tema da mágica e porque os moleques tiveram que aprender mágica de verdade, né? Pra fazer os truques e tal. Muito legal isso. Clouds, drama, ninguém assiste. Stargirl, drama. E Stargirl eu acho que é um filme que tá envelhecendo muito rápido demais, porque é muito aquele clichê da garota especial quirky, sabe? Você sabe o que eu tô falando. Earth to Ned é um caso interessante. Eu não sei qual é a situação de contrato deles, mas como foi feito em parceria com a Jim Henson e o nome da Jim Henson tá, pelo menos no material promocional que eu vi, o nome da Jim Henson tá em tanto proeminência quanto do Disney Plus, eu imagino que eles tenham uma parte semi-igual no contrato de receita. Nossa, cara, essa Coca-Cola tava muito ruim, tô só rotando pela madrugada. Por exemplo, a Disney Plus toma 60% da receita de Earth to Ned e a Jim Henson pega, sei lá, 40%, é isso? 35%, não sei. Eles pegam uma quantia menor do que o da Disney,
né? Porque não é só o lance que eles fizeram os fantoches, eles produziram o negócio. É um programa de entrevista, então não funciona do mesmo jeito que um programa scriptado como Família de Dinossauros, né? Família de Dinossauros é um caso totalmente à parte, porque era o projeto de paixão do Jim Henson e estava dentro do contrato de produções que o Jim Henson ia fazer para a Disney. Então é um caso assim totalmente à parte. Mas Earth to Ned tem aquele lance de que a gente está filmando aqui para o Disney Plus, o que acontece aqui dentro é improviso, então a gente tem parte na produção, a gente tem parte na criação do produto final, né? No caso de Família de Dinossauro, nem tanto, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então assim, não faria sentido eles tirarem só por eles não quererem pagar uma graninha a mais para Jim Henson. A menos que eles sejam tão amargos, porque a relação da Disney com o fantoche é meio esquizofrênica, né? Ficou pior desde o caso Steve Whitmire, que eu reportei com muito afinco aqui no podcast, quando estava saindo. Howard... Eu vi algumas pessoas falarem sobre isso, né? A gente está muito perto do lançamento do remake da Pequena Sereia, né? Eu já vi coisas horríveis, eu já tenho certeza que vai ser uma bomba, eu já sei, tá? Eu vi um vídeo de uma guria que leu a novelização do filme, e as mudanças que eles fizeram no filme da Pequena Sereia e a forma como eles estão vendendo esse filme beira o criminoso, porque se não fosse a Disney, talvez alguém mais habilidoso poderia processar eles por propaganda enganosa, porque aquele filme é totalmente o oposto do que eles estão vendendo. Eles estão Jesus Cristo, eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Aguardem o vídeo da resenha, se eu quiser, né? Ok. O que acontece? Howard é um documentário muito bom, por sinal, muito respeitoso, inclusive, sobre Howard Ashman, cara que excelente lyricista, excelente homem do teatro, bem dizer. Ele fez a letra para músicas de Pequena Loja dos Horrores, e aí, como ele fez junto com o Alan Menken. O Alan Menken estava começando a se meter com a Disney. Ele, posso trazer um amigo para fazer aqui? E aí eles fizeram as letras de Pequena Sereia, Aladdin, Bela e a Fera. E nesses três casos veio de um lugar muito apaixonado deles, né? Especialmente do Howard, que era um lyricista fantástico, era alguém que realmente sabia escrever música narrativa, sabe? Eu acho que não houve, em termos de filmes animados, alguém que respeitasse tanto o meio da animação. Todo o ponto da Pequena Sereia, inclusive, era dele. Ele fez uma palestra que, cara, a Disney não liberar essa palestra pro público é decepcionante também. Ele fez uma palestra inteira apaixonado pros caras, dos animadores, né? Apaixonado, dizendo: caras, animação e teatro musical são duas coisas que mais se aproximam em termos de design, porque você tem que ter uma suspensão da descrença absurda para poder aceitar que esses personagens estão cantando. Quando você aceita isso, você consegue absorver a história de um nível diferente. Eu estou parafraseando o que ele disse, certo? Colocando um pouquinho do que eu acredito também. Eu piamente acredito que para você gostar de musical, você tem que ter um nível de inteligência um pouco superior. E aí ele disse, né? Na animação é fácil você acreditar que
o caranguejo começa a cantar do nada? Porque é um desenho. Você tem que acreditar que aquele monte de celulose está vivo. Você faz isso, você acredita mais fácil que ele consegue cantar. Mas isso não é tudo. Aí ele vai explicar toda a parte técnica de que a música entra um pouquinho antes e o caranguejo começa a cantar, ele começa falando e depois ele começa a cantar. Tem uma gradação, tem uma progressão. Ele era muito técnico, mas também ele era muito criativo. Você vê as letras que ele escreveu, você vê o tratamento de roteiro que ele fazia, de comentário do personagem. Ele tinha uma visão fantástica sobre narrativa. Porém, a Disney não quer que você valorize a animação. Eu já falei disso antes. A Disney atual ativamente menospreza a animação. E Pequena Sereia está sendo tratado como filme para criança, que é outro crime, sabe? Eu vejo muito acéfalo no Twitter, na rede social, defendendo o filme. Tipo, talvez você não goste de Pequena Sereia porque não é um filme para você, seu velho, careca e branco, homem, cis, sabe? Nesses termos. Não é um filme feito pra você, porque é um filme pra crianças. Ok, você acabou de provar o ponto porque esse filme é um fracasso. Porque Pequena Sereia, os filmes animados da Disney, da Renascença, eles têm um nível de arte, eles têm um nível de cuidado, de carinho, de trato, de design, que esses longas remake não têm. Que esses longas tentam ativamente jogar contra. Só você assistir o remake do Rei Leão e você vai entender o que eu tô falando. E esse documentário sobre a vida do Howard Ashman é fantástico. Se você tiver um tempo pra assistir, assista. É tão justo a ponto de tipo... Howard Ashman morreu de AIDS, certo? No auge da epidemia da AIDS. E... na época, a AIDS ainda era muito demonizada por todo mundo, e especialmente ele, que ele era gay, né? E aí, o parceiro dele, né, ele dando entrevista nesse documentário, ele tipo, claro que ele escreveu a música The Mob Song, da Bela Fera, aquela música que os aldeões se reúnem para invadir o castelo e matar o Fera. É claro que ele escreveu essa música baseado nas experiências dele ser demonizado e perseguido por todo mundo, é claro. E aí a irmã dele diz, não, eu não acho que ele teria escrito isso baseado só nisso. Eu acho que ele estava escrevendo sobre algo mais profundo. Ele era um homem do teatro, ele era um homem das artes, algo que não é bem visto pelo resto da sociedade, porque é uma carreira incerta, é uma carreira que necessita dar dinheiro, blá blá blá. Eu tô parafraseando de novo, porque faz tempo que eu vi esse documentário, mas ela falou basicamente nessa linha, né? Aí, meu ponto esse documentário mostra os dois lados, ele mostra os dois argumentos. Um, do parceiro dele na época, dizendo que com certeza ele tinha escrito porque era a experiência dele, e outra, a irmã dele, dizendo que talvez ele não tinha escrito porque ele não era tão raso a esse ponto. Basicamente é isso. Talvez eles tenham tirado. Eu vi alguém no Twitter fazer a piada tipo, eles só tiraram o documentário sobre o Howard Ashman para que ninguém soubesse que Part of the World é basicamente Somewhere That's Green. Eu não posso discutir com essa lógica. As duas músicas são basicamente iguais, mas embora seja uma piada, meio que tem sentido. Mas ao mesmo tempo, isso aqui vai entrar no mesmo caso de Encore, porque tanto em Encore como em Howard, eles usam footage, eles usam imagens, eles usam músicas que não são da Disney. Little Shop of Horrors, se eu não me engano, é a versão da Warner, pelo menos, né? A versão filmada é da Warner. Tava no HBO Max até um tempo atrás, não sei se ainda tá. Se tiver, assistam, vale muito a pena, é um filme fantástico. Mas Encore, ele tem alguns musicais que são da Disney, como Bela e a Fera, High School Musical, mas ao mesmo tempo eles têm alguns musicais que não são da Disney, como Annie, Annie Get Your Gun, Noviça Rebelde, que
embora a Disney agora tenha direitos sobre o filme da Fox, né? Eles não têm sobre as músicas em si, então é um outro bicho de 7 cabeças. Oklahoma Anything Goes? Eu não lembro desse, mas ok. Tá, Annie, Beat a Beat, Sound of Music, Grease, a Disney não tem direitos sobre Grease, o Oklahoma, Violinista no Telhado, Godspell, Pippin, né? Será que teve mais episódios eu não assisti? Será? Eu tô ficando maluco já. Caramba, eu juro por Deus. Eu juro, eu acho que eu só assisti até o High School Musical. Eu vou ter que terminar agora isso aqui. Meu Deus, eu tô ficando maluco. De verdade. Tá. Então, a maioria dessas coisas que estão saindo do Disney Plus é por falta de visibilidade, né? Por falta de audiência. Mas também tem outros motivos, né? O que o Bob Iger, aquele traficante, disse é que não, estamos fazendo uma nova estratégia de distribuição de conteúdo e eu não sei exatamente se é realmente isso que ele quer, né? Cara, e o pior é que assim, eu já tinha tido ideias de transformar o Disney Plus em uma espécie de Pluto TV, que eu acho que talvez seja o que eles poderiam fazer com esse formato baseado em propaganda, né? Que o Pluto TV ele tem ele é 100% gratuito, mas você assiste propagandas e você pode escolher entre assistir as séries e filmes on demand, né, na hora que você quiser, como também tem os canais que passam as paradas ao vivo. Eu acho que esse lance de colocar uma programação aleatória ao vivo é fantástico. E seria interessante também porque dessa forma eles poderiam de alguma forma reviver o interesse em bumpers, né? E bumpers curtos mesmo, cara. Eu não digo nem de propaganda, eu digo só aquela coisa. Você está assistindo o Disney Channel, sabe? Tem muitos desses muito interessantes no YouTube. Se você ver uma compilação, você vai ver. É uma arte perdida, de verdade. Um formato mais televisivo, assim, TV ao vivo, poderia funcionar para reviver isso e também poderia até melhorar essa aceitação da programação rotativa, né? Porque assim, no streaming, eu digo isso pelo meu pai mesmo, né? Porque ele é um homem muito simples, né? Inclusive até algumas vezes até difícil para explicar certas coisas para ele. Porque assim, dizendo, o Monk saiu do Prime Video, não sei o que, ele, vou desassinar. Por quê? Não, porque eu tô pagando, eu quero ver Monk. Sim, mas não funciona desse jeito. Copyright não funciona desse jeito, distribuição não funciona desse jeito. Não, mas não funciona. Não funciona. Aconteceu isso quando a Disney tirou o conteúdo dela da Netflix, do Amazon Prime, sei lá, mas eles tinham. Por quê? Porque eles iam lançar o streaming próprio deles. Eu acho que a Universal já tem um streaming próprio, eu não sei, não tenho certeza. Mas provavelmente é para lá que iria Monk, né? O mundo de copyright é muito esquizofrênico, é muito esquisito, é muito estranho de entender, mas basicamente é isso. A menos que você tenha um negócio digital baixado ou que você tenha o disco físico, né? Você vai perder acesso a essas coisas, né? Muito provavelmente. Eu tô indo agora mesmo baixar a série do Muppet Mayhem. Primeiramente porque eu tenho que fazer o vídeo, e segundamente porque é uma série fantástica, eu não quero perder, né? Mas tem esse problema também da programação rotativa. O que eu imagino que eles vão fazer agora? Eles já anunciaram que vão diminuir a quantidade de produção de conteúdo novo para o Disney Plus. Eu não sei se eles vão começar a colocar mais coisas antigas, porque assim, a promessa do Disney Plus era, primeiro, todo o conteúdo da Disney para sempre. Segundo, toda semana alguma coisa nova vai ser adicionada. Então eu acho muito difícil eles terem conteúdo novo suficiente para colocar.
E eu acho muito difícil eles quererem colocar coisa antiga agora, porque eles já estão querendo se livrar de espaço, né? Mas eu até comentei isso algumas vezes com alguns amigos. Cara, se a Disney, se a Warner, Disney e Warner, basicamente, talvez a Viacom também, não tenho certeza, mas Disney e Warner, se eles quisessem passar os próximos 10 anos sem produzir uma única coisa nova, só vivendo das coisas antigas e sabendo como vender, como marketear as coisas antigas, eles não teriam muito problema. Eles não teriam muito problema. Sabe por quê? Porque a maioria dessas coisas que eles fazem direto por streaming é coisa que você assiste só uma vez e pronto. Então o watch time é baixíssimo. Eu só vi Turner Hood uma vez, eu só vi Monstros ao Trabalho uma vez, eu só vi Encore uma vez, Be Your Chef uma vez, Magic Camp uma vez, certo? Por quê? Porque tem muito conteúdo para assistir, eu só assisto essas coisas uma vez. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também. Porém, as coisas antigas eu assisto mais de uma vez. Eu reassisto. A série do Disney Channel, reassisto. Boy Meets World. Qualquer momento que eu esteja entediado, qualquer momento que eu esteja querendo fazer alguma coisa para deixar de ruído ambiente que não me faça querer arrancar meus ouvidos e encher meus olhos de álcool e tacar fogo, eu boto Boy Meets World, né? Por quê? Porque é uma série segura, uma série que eu sei que é legal, uma série que eu sei que é divertida e, principalmente, são séries feitas para serem revistas, são séries feitas, projetadas com a reprise em mente. Então, cada vez que você assiste, você pode notar uma coisa diferente, você pode notar um detalhe diferente que não tinha notado da primeira vez, ou então simplesmente é um negócio tão divertido que você quer ver de novo, né? E isso é uma característica particularmente faltante em produções novas, seja do Disney Plus, seja do HBO Max, seja do Netflix. Você dificilmente vai se pegar revendo, reassistindo alguma coisa original que já viu. Talvez se fosse lá alguma coisa como o musical da Matilda, mas Stranger Things é uma anomalia, porque você assiste... Meu Deus, aquela coca tava ruim. Você assiste de uma vez só, quando a Netflix dumpa todos os episódios no mesmo dia, e aí você assiste tudo de uma vez e depois nunca mais, sabe? Você gosta da série, você compra os produtos da série, mas você não assiste de novo, né? Mesma coisa com Cristal Encantado, né? E também Cristal Encantado revela outra faceta dos engravatados na frente dos estúdios e streams, que eles são imbecis, né? Porque Cristal Encantado custou o olho da cara, mas uma segunda temporada não ia custar tanto, porque todo o material já foi feito ali, né? Seria basicamente mão de obra para produzir coisas novas. O maior dinheiro que custou ali foi para fazer os cenários, para fazer os bonecos, e foi isso. Isso porque quase pegou fogo e o diretor salvou no último minuto ali, né? Então é isso, pessoal. O que eu quero que vocês tirem daqui? Primeiro, vejam a lista, vejam se tem alguma coisa que interessa a vocês. Se interessar, assista. Se você acha que não vai ter tempo, baixe, né? Sem escrúpulo mesmo, azar deles. Eles é que estão fomentando isso. Eles arrumaram a cama deles e agora eles que deitem. Preservem, né? Se possível, até comprem os DVDs, né, de alguns desses. Não, nenhum desses filmes aqui tá em DVD, né? Mas quem sabe? Mas eu tô fazendo uma posição pessoal minha de comprar o máximo de DVDs de filmes que eu gosto possível. Não só pelos filmes em si, mas também por causa dos extras que não tem no Disney Plus. Vale ressaltar. E é isso. Eu não vou parar de fazer os originais do Disney Plus, né? Mesmo que eles saiam do ar, eu vou continuar fazendo, porque, enfim. Por enquanto não sai muita coisa do Star Plus, né? Só de cabeça o Dollface e Why the Last Man. Eu acho que nem Little Demon chegou aqui, né?
Mas é isso. Eu realmente não sei como terminar. Eu pensei nesse podcast mesmo como um resumo do que está acontecendo, para que vocês possam tecer suas próprias opiniões e para ficarem ligados no que acontece, né? Que é isso que eu falei alguns podcasts atrás, né? Streaming é um negócio muito volátil, né? Uma hora a bunda da Daryl Hannah é censurada em Splash, na outra eles passam lá íntegra, né? É meio esquisito mesmo. Então, um momento você tem umas paradas que você gosta, que você quer assistir, e em outros momentos você não tem. Agora, eu quero tentar ser otimista, sei que é muito difícil, mas eu quero tentar ser otimista. Essa remoção de alguns conteúdos pode ser parte da criação de demanda. Por exemplo, vocês sabem agora que Turner e Hooch é uma série fantástica. Se amanhã sair do Disney Plus, vocês vão ficar decepcionados. Mas, digamos que, sei lá, em abril, durante 2 semanas de abril do ano que vem, eles colocam Turner e Hooch somente. Por duração limitada. Vocês vão correndo para assinar, para assistir Turner e Hooch, né? Essa é a ideia que eles querem, provavelmente. E talvez até o Bob Iger tenha pensado nisso desde o começo, né? Mas não tem como saber o que aquele traficante pensa. Então é isso, eu sou o Capan Katuragi do Super Review Time. Este foi o Capan Comenta. Se você está ouvindo isso pelo Substack, considera se inscrever e se tornar membro, né? Se inscrever para não perder nenhuma atualização, se tornar membro para receber as atualizações, os artigos antes de todo mundo e os artigos exclusivos. Se você está vendo isso pelo YouTube, dá like, se inscreve, etc. Se você está vendo isso pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, segue aí, divulga, compartilha. Dá um pulo lá no blog, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa legal. Talvez até alguma coisa que você tem interesse em assistir nunca soube, mas você só vai saber lendo depois do artigo ou vendo o vídeo. E também no Substack, se você se inscrever no Substack, você também vai ficar a par das historinhas, né? Eu também sou escritor, eu escrevo alguns contos vez ou outra, eu escrevo livros, e eu estou com um projeto pessoal meu de todo dia útil da semana, eu escrever uma história baseada em imagens aleatórias de um prompt de Story Dice. É bem interessante. E aí eu convido vocês também a não só lerem e compartilhar essas histórias, mas também fazer as suas próprias histórias, criar as suas próprias histórias baseadas nos mesmos prompts. É interessante. De preferência façam isso antes de ler a minha versão da história, para não serem influenciados. Eu tenho muito interesse nesse lance de criação de conteúdo, né, de criatividade. Então eu quero incentivar vocês também a serem criativos. Então dá uma olhada lá no Substack, na parte de notas, certo? Na Notes. Então é isso, era isso que eu tinha para hoje. Eu sou o Capan Katsuragi do Super Review Time, do SRT, e até a próxima. Tchau! Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.